A identidade do cristão define suas ações. E esse é um tema particularmente importante, assim como o tema de hoje, onde a gente vai falar sobre submissão às autoridades. Esse é um tema particularmente importante nos nossos dias, porque o cristão, em primeiro lugar, tem perdido a sua identidade. O cristão pensa que é uma série de coisas que não é o cristianismo, não é o cristão. E por isso algumas práticas e algumas ideias estranhas acabam entrando na mente do jovem. Relacionado aos movimentos dos nossos dias, as causas do nosso dia, a que se presta o cristianismo, a suposta relevância da igreja, e todos esses assuntos bagunçam o entendimento, até mesmo dos incrédulos, em relação ao que é o crente, ao que é a igreja. Então, na semana passada, nós enfatizamos que o cristão é alguém amado por Deus, é alguém que foi chamado das trevas para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. O papel do crente é essencialmente um papel de proclamação do Evangelho. E guarde essa informação porque é fundamental para nosso estudo hoje, em um momento aqui. Além disso, nós vimos também que o crente é um peregrino, um forasteiro, um viajante aqui nesse mundo. A nossa pátria, a nossa cidadania não é deste mundo aqui. A nossa cidadania não é dessa terra, dos costumes daqui. O nosso linguajar, por assim dizer, o nosso idioma não diz respeito ao idioma daqui. O modo de falar, o modo de pensar, o modo de agir é totalmente diferente dos costumes daqueles que não temem a Deus. Por isso que nós somos peregrinos aqui. E nós precisamos lembrar disso para que as nossas práticas e os nossos hábitos e até mesmo o nosso modo de pensar não sejam iguais aos hábitos e pensamentos do mundo. Nós temos que ser diferentes, nós somos peregrinos, nós não estamos instalados aqui definitivamente. Nós não temos a mentalidade do mundo. E Pedro enfatiza isso, nós falamos na semana passada a respeito disso, mas Pedro introduziu um assunto que ele vai agora tratar ao longo dos próximos versículos, não apenas no estudo de hoje, mas nos próximos também. E é o assunto do bom comportamento, ou do comportamento exemplar. Mesmo sendo peregrinos nesse mundo, mesmo nós estando aqui apenas de passagem, já que a nossa pátria, como Paulo diz, é uma pátria celeste, nós estamos aqui apenas de passagem, como Pedro diz aqui, mesmo assim nós não podemos chutar tudo, viver de maneira desordenada, justificando que já que eu não tenho vínculos diretos aqui, né, com a identidade desse mundo, eu não preciso me preocupar em me comportar bem aqui. Não, Pedro fala que o nosso comportamento aqui tem que ser exemplar, e nós vimos, inclusive, na semana passada, que esse comportamento exemplar tem o poder de testemunho. É aquilo que Jesus também fala sobre nós sermos sal e luz, um testemunho notável, visível, real, que é sentido pelo mundo. E esse bom comportamento, esse comportamento exemplar, essas boas ações se expressam em diversas esferas que Pedro começa a listar aqui. E são esferas que nós precisamos reforçar nos nossos dias, porque uma má compreensão da identidade do crente gera más ações dos cristãos, gera um comportamento diferente daquele que Deus espera de nós, diferente daquele que deve fluir da nossa identidade, e acaba dando espaço para algumas discussões que a igreja deveria tratar de uma maneira completamente diferente do jeito que trata. Então, um dos tópicos que a gente vai tratar aqui hoje é a submissão às autoridades. Mas Pedro fala da submissão familiar, o papel da esposa, o papel do marido. Pedro fala da questão dos servos e dos senhores. Veja só essa grande invenção da burguesia, né? Como muitos dizem por aí, né? Os chefes, os empregados, os servos, os senhores. Isso é coisa da burguesia. Isso daí é uma coisa que a gente tem que chutar. Isso é uma coisa que não tem nada a ver. Isso é uma opressão. Pedro olha para isso de uma maneira completamente diferente. A relação hierárquica que ele traça aqui, nós vamos ver em outras oportunidades, é diferente dessa visão revolucionária que as pessoas nutrem muitas vezes. E o jovem vai no meio disso tudo. Então nós, como jovens, temos que olhar para o que Pedro diz e detectarmos como deve ser a nossa ação como jovens cristãos num mundo em convulsão. Esse é o tema da nossa série. Como ser um jovem cristão no mundo em convulsão. Diante das passeatas, dos movimentos, das quebradeiras que a gente vê por aí, como o crente se comporta? O crente vai para a rua, o crente quebra a ponto de ônibus. Como o cristão se porta diante disso?
E dentre esses tópicos do bom comportamento, do comportamento exemplar que o crente deve ter, hoje nós vamos abordar a questão da submissão às autoridades. Então a nossa mensagem central para o texto que nós vamos ler daqui a pouco, que é 1 Pedro 2, 13 a 17, é a seguinte mensagem central. É isso que o texto vai nos ensinar. O comportamento exemplar do cristão é expresso em sua submissão às autoridades. O apóstolo Pedro disse que nós devemos ter um comportamento exemplar no meio de uma geração pagã, no meio de um mundo corrupto. E como é esse bom comportamento? O que é esse bom comportamento? Quais as expressões desse bom comportamento? Em primeiro lugar, é a submissão às autoridades. Veja aí o que diz o texto, a que nós vamos estudar hoje, 1 Pedro 2, 13 a 17. Diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Esse é um dos textos que nós vamos ler com mais atenção hoje, mas existem textos paralelos que nos ajudam a compreender essa questão da submissão às autoridades. E por que Pedro começa citando esse tópico das autoridades? Veja bem, nós já comentamos que quando Pedro escreveu a sua carta, ele escreveu para um grupo de crentes que, ainda que não estivessem sofrendo algum tipo de perseguição estatal, como aquela que vai ser desencadeada pouco tempo depois que essa carta foi escrita, ainda assim os crentes estavam despertando uma antipatia dos não crentes. Os crentes estavam incomodando os incrédulos, de maneira que estes começavam a acusar falsamente os cristãos, começavam a difamá-los, começavam a deturpar as práticas cristãs para acusá-los de ateísmo, por exemplo, né? Quando os cristãos eram chamados de ateus é porque eles não acreditavam nos outros deuses ali do paganismo, acreditavam só no único Deus, Deus verdadeiro. Então os incrédulos pegavam isso e levavam isso para as autoridades, deturpavam o ensino, as práticas cristãs, falando que os cristãos viviam relações incestuosas, que os cristãos viviam em práticas de orgias ali, que seria a festa da ceia do Senhor. Então eles inventavam muita coisa, né? E eles levavam isso para as autoridades de maneira que essas acusações começaram a tomar vulto e mais para frente isso desencadeou uma grande perseguição aos crentes. Mas Pedro começa mencionando aqui as autoridades para nos lembrar que nós, como crentes, nós vivemos neste mundo não como baderneiros, não como pessoas que incitam a desordem, não como pessoas que estão nem aí para a ordem desse mundo, para as instituições desse mundo, mas nós vivemos de modo submisso a isso, de modo sujeito a isso. Nós vivemos em obediência às autoridades, diferente do que os incrédulos acusavam os cristãos. Os cristãos não eram baderneiros, eles viviam em sujeição às autoridades. E as autoridades desempenham um papel importante de acordo com a teologia cristã. Então, essa é a nossa mensagem central aqui, que o comportamento exemplar do cristão é expresso em submissão às autoridades, pode ser desmembrada em 4 razões para o crente sujeitar-se às autoridades. Por que eu, como cristão, devo hoje me sujeitar às autoridades? Por quê? Em primeiro lugar, porque Deus criou hierarquias. E eu vou mencionar isso para vocês com mais detalhes daqui a pouco. Em segundo lugar, porque as autoridades são agentes da justiça. Essa é uma ênfase que Pedro e Paulo dão de modo igual. E é uma ênfase que nos ajuda a definir o papel das autoridades. As autoridades são agentes da justiça. Em terceiro lugar, porque o crente não é dono de si mesmo. Nós devemos nos sujeitar às autoridades, ainda que nós estejamos livres do aspecto salvífico, né? Eu não preciso me sujeitar às autoridades para ser salvo, para ter a alma salva, ou eu não tenho obrigações em termos de alma para com as autoridades. Não, minha obrigação, minha sujeição absoluta é a Deus, mas essa sujeição a Deus me leva a me sujeitar às autoridades. Então, eu sou servo de Deus,
ainda que eu seja considerado alguém livre nesse mundo. Eu sou um servo de Deus. Então, essa servidão a Deus, esse compromisso que eu tenho com Deus, essa obediência que eu tenho a Deus me leva a ter um comportamento exemplar nesse mundo aqui. E a quarta razão, que eu vou comentar detalhadamente também, é porque o cristão tem uma postura adequada a cada esfera. Dentro das esferas de relacionamentos que nós transitamos aqui nesse mundo, dentro desses ambientes, o cristão tem posturas adequadas. O cristão sabe como se comportar em cada uma dessas esferas, prestando as devidas honras, o devido respeito, a devida sujeição, a devida obediência a cada uma dessas esferas. Então nós precisamos ter esse tato, porque hoje o nosso mundo não tem isso. E infelizmente muitos jovens cristãos têm comprado esse discurso e vivido como verdadeiros baderneiros por aí. Justificando isso numa suposta liberdade cristã às autoridades. Eu não devo nada às autoridades, então eu vou viver do jeito que eu quero. Não é assim que funciona. Então, nós vamos ver que o cristão tem uma postura adequada a cada esfera pela qual ele transita. Então vamos começar aqui rapidamente. Agora são 7h17. Aqui o Instagram já está rodando normal, né? Tá bom. Então, a gente vai caminhar até onde a gente conseguir. Se nós não terminarmos tudo hoje, não tem problema. Na próxima semana nós caminhamos mais um pouquinho, tá ok? Então vamos lá, começando aqui com esse primeiro ponto. Porque Deus criou hierarquias. Por que eu devo me submeter às autoridades? Porque Deus criou hierarquias. Veja só como começa aí o versículo 13 de 1 Pedro 2. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Note que o comecinho do versículo 13 apresenta um verbo, é o verbo sujeitar-se. E esse verbo, o verbo hipotasso no grego, é um verbo que marca as divisões, ou algumas das divisões, da carta de Pedro. Pedro mostra como é esse comportamento exemplar por meio da sujeição, do hipotasso, dessa submissão, até em termos militares. A ideia é de uma obediência ativa, de você colocar-se em sujeição, colocar-se em obediência, receber ordens superiores e obedecer isso de pronto. Essa é a ideia esse é o conceito carregado ali no verbo. Essa submissão, ela acontece em várias esferas. E por isso eu digo que esse verbo marca algumas divisões na carta de Pedro. Divisões que mostram para nós que Deus criou hierarquias nesse mundo que existe. Tá? A ordem do mundo é uma ordem composta de hierarquias. Ao contrário do que alguns defendem, que as hierarquias são invenções da burguesia para oprimir, invenções dos brancos para oprimir os negros, essas hierarquias familiares, estatais, funcionais, essas hierarquias, elas são sustentadas pelo próprio Deus, de maneira que o cristão obedece às autoridades por entender que uma dessas hierarquias é o Estado, é o governo civil. Veja só, por exemplo, essas realidades de hierarquia em Pedro. Veja quando esse verbo aparece. Veja só, aparece aqui, como eu mencionei, no versículo 13, sujeitai-vos a toda instituição humana. Depois aparece no versículo 18 de 1 Pedro 2, quando ele fala, servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. De novo aqui, o hipotasso, sujeitar-se, colocar-se em obediência pronta. Depois você pode ir para o capítulo 3, o versículo 1, onde Pedro fala, mulheres, sede igualmente submissas a vosso próprio marido. Ao contrário do que o feminismo prega, ao contrário do que essas ideologias feministas pregam, de que a mulher ela tem que ser, ela não deve se sujeitar a ninguém, que a mulher ela tem que ser um ente quase que divino, como algumas ideologias chegam a proclamar, direto ou indiretamente, Pedro fala que não. Que na hierarquia funcional, ou seja, não é que o marido é maior que a esposa é maior que o marido. É uma questão de função. No papel que Deus colocou para o marido e para a esposa, existe uma questão funcional onde o marido lidera e a esposa deve ser submissa a ele. Nós vamos tratar disso quando chegarmos nesse texto. Mas é outra esfera de submissão, submissão familiar, hipotasso aqui novamente.
Os maridos, por sua vez, ainda que não tenha o verbinho ali, o hipotasso, sujeitar-se, no versículo 7, Pedro fala, maridos, vós igualmente, o que dá a ideia de que existe uma espécie de sujeição compartilhada. A esposa se sujeita ao marido em obedecê-lo, e o marido se sujeita à esposa provendo tudo aquilo que ela precisa, servindo de base para tudo aquilo que ela precisa, vivendo a vida doméstica, respeitando e dignificando, reconhecendo a dignidade da sua esposa. Isso também é uma relação de sujeição, já que Pedro coloca aqui o igualmente, mostrando essa sujeição mútua dentro de casa. Depois, se vocês forem lá para o capítulo 5, no versículo 5 de 1 Pedro 5:5, vocês verão outra esfera de submissão. A esfera de submissão dos mais novos, dos jovens e dos presbíteros. Aqui talvez os mais velhos, não necessariamente os líderes da igreja, mas aqueles que são mais velhos, idosos, né? Veja lá o versículo 5 de 1 Pedro 5. Rogue igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Né? Ou seja, de novo aqui uma esfera de submissão. Os mais novos devem ser submissos aos mais velhos, devem colocar-se em obediência ali, uma obediência ativa, pronta em relação aos mais velhos. E além de Pedro, essas esferas de relacionamento onde a sujeição, a submissão aparecem, o apóstolo Paulo também enfatiza isso. Por exemplo, o apóstolo Paulo enfatiza aqui em Efésios 5:1 que os crentes devem se submeter, se sujeitar uns aos outros, considerando ali os outros como pessoas também crentes de igual dignidade e buscando o bem dos outros em amor, o crente deve então se sujeitar ali uns aos outros, mutuamente. É o mesmo verbinho que Paulo usa ali, hipotasso também. Então, o crente se sujeita um ao outro, ele busca os interesses do outro, não apenas os seus. Ele busca as prioridades do outro, não apenas as suas. Tiago, capítulo 4, versículo 7, fala que nós devemos nos sujeitar a Deus, aqui falando especificamente do nosso relacionamento de Deus. Nós devemos, como crentes, nos colocar em obediência completa, pronta obediência, completa obediência, sujeição, recebendo ordens e acatando ordens de Deus. Essa é a postura do cristão, também uma postura de submissão. Então veja que hierarquia na Bíblia não é uma invenção da burguesia para oprimir o proletariado, não, é uma questão natural. É uma questão, é claro, onde excessos acontecem muitas vezes, nós vamos tratar desses excessos aqui em alguns momentos desse estudo, mas nós aprendemos que hierarquias em si não são ruins, pelo contrário, demonstram a ordem. Notem que são hierarquias funcionais. O que eu quero dizer com isso? Não significa que o governante tem mais dignidade intrínseca a si, como um ser superior, um superpoderoso, do que os cidadãos comuns. Não significa que o governante é uma divindade, uma semidivindade, e os cidadãos comuns que têm que ser sujeitos ali, eles são ontologicamente menores. Não, é uma hierarquia funcional. No arranjo da criação de Deus existe hierarquia. Gente, até nos animais a gente percebe isso. Você vai ver lá, se você tem a minha idade, 25, 26 anos, você deve ter assistido o saudoso filme Vida de Inseto. E tem lá a formiga rainha, não é? A formiga rainha. Você tem outro filme da minha época também, Formiguinhas também. Até no reino animal você tem lá a formiga rainha também. Você percebe isso nas abelhas. É um conceito natural para a criação. Um conceito natural de hierarquia. Nos leões você vê isso. Se você assiste aqueles programas do Discovery Channel lá, Nosso Planeta, esse tipo de coisa, você vê lá que tem o leão-chefe, a leoa-chefa, né? Você tem tudo isso lá, marcando hierarquias na criação. Hierarquias funcionais. Não é que o marido ele tem mais poderes em termos intrínsecos, né? Eu sou uma semidivindade, a minha esposa é um ser inferior. Não, é uma questão funcional. Para o bom andamento, o bom funcionamento, para que as engrenagens da criação funcionem bem, Deus sustenta hierarquias. E isso não deve nos assustar. Prestem atenção no que eu vou falar agora. Prestem atenção para vocês não confundirem o que eu estou falando. Essa realidade hierárquica é uma realidade que reflete a própria Trindade. Calma.
Não significa que Deus Pai é um Deus mais poderoso que o Deus Filho, que é um Deus mais poderoso que o Espírito Santo. Não, isso é heresia. Isso aí é heresia da brava. Chuta isso longe. Não é isso. Quando nós falamos de economia da Trindade, é um termo aí mais técnico, mas quando nós falamos dos papéis que as pessoas da Trindade desempenham, por exemplo, na salvação do homem, nós percebemos uma hierarquia funcional, não uma hierarquia ontológica. Prestem atenção. O que é uma hierarquia funcional? Significa assim, o filho voluntariamente se sujeitou ao plano do pai. E o Espírito Santo é enviado pelo Pai e pelo Filho. Então nós percebemos que nos papéis que cada pessoa da Trindade desempenha, existe uma hierarquia funcional nesse desempenho dos papéis. E de alguma maneira Deus imprimiu essa realidade também na criação. De modo que, onde nós chegamos agora depois de falar tudo isso, o crente não pode ser anarquista. Essa ideia do crente como alguém anarquista, do crente que anda com a camisa, com o asão, assim, né? Isso não existe. Na Bíblia, o anarquismo é visto com olhos com péssimos olhos, com uma visão terrível. Lá em Juízes, o mote do livro de Juízes, um livro caótico, não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava certo, o que lhe parecia certo aos seus próprios olhos. Isso é para mostrar a decadência moral, espiritual e social da sociedade de Israel no período dos Juízes. Porque não havia respeito às hierarquias, não havia isso. Hierarquias, inclusive, que o próprio Deus havia instituído desde os tempos de Moisés, mas não havia respeito a isso. Cada um fazia o que queria. E nós percebemos muitos jovens hoje abraçando esse discurso anarquista, romantizando a ideia de que nós, como uma sociedade, como seres de intelecto elevado, de uma moral moldada por uma educação sadia e tal, nós podemos alcançar um mundo perfeito onde não existem hierarquias. E essa ideia de hierarquização, se é que existe essa palavra, nem existe essa palavra, né? Acabei de inventar aqui a palavra. Essa ideia de desformar as hierarquias, de tirar as hierarquias, é uma ideia que tem entrado inclusive nas famílias. Por quê? Você já deve ter ouvido na criação de pais, dos filhos, né? Como os pais não são mais vistos como autoridade. O pai não é mais visto como autoridade. O pai é visto como o amigão do filho. Então, o pai é visto como alguém que tem tanto conhecimento quanto o filho, tanta experiência quanto o filho, alguém que está aprendendo assim como o filho, né? E sob esse discurso bonitinho de tirar a hierarquia, de mostrar, olha, o pai e o filho estão em níveis funcionais iguais, a nossa sociedade tem sido destruída, tem sido destruída. Porque os filhos, hierarquicamente, nessa hierarquia funcional, não são igual aos pais. Não são. Então você, jovem que está aí nos assistindo, possivelmente daqui a um tempo você vai ser pai. E chute para longe essa ideia maldita, demoníaca, de tirar a hierarquia dentro de casa. Isso não é bíblico. Dentro de casa existe a ideia do pai ser o líder, da esposa funcionalmente se sujeitar ao marido e dos filhos funcionalmente se sujeitarem aos pais. E isso tem que ser reforçado dentro de casa, pelo modo de falar, pelo olhar dos pais, pelo modo como os pais reagem ao que os filhos fazem. E isso tudo, dentro do lar, é um reflexo do que tem acontecido na sociedade. As pessoas olham para a polícia hoje, as pessoas olham para os policiais, para os governantes, para os presidentes, e sempre se veem de igual para igual. E é claro, como eu disse, não significa que a polícia, que o presidente, que o governador é alguém super poderoso, não é isso. Mas funcionalmente alguém colocado por Deus ali, nessa instituição humana que Pedro ressalta aqui, ocupando um cargo especial, um cargo que funcionalmente está acima de mim. E eu devo me submeter, eu devo me colocar debaixo dessa autoridade em uma pronta obediência. Eu não estou falando de igual para igual em termos funcionais. Isso muda o modo como eu me refiro às autoridades. Isso muda o modo como eu reajo para com as autoridades. Isso muda o modo como eu penso em relação às autoridades. O desrespeito que nós temos visto, não só hoje, mas desde os governos anteriores, é verdade. O desrespeito que nós temos visto pelos cargos oficiais, pelas autoridades, tem sido crescente.
do modo como as pessoas se expressam nas redes sociais, do modo como as pessoas falam em entrevistas que dão. Nós não podemos, nós como crentes não podemos. O nosso comportamento tem que ser exemplar. Como? Mostrando que nós somos submissos às autoridades. Por quê? Porque Deus criou hierarquias em várias esferas, e uma das esferas é a esfera estatal e civil. Nós devemos nos submeter às autoridades, porque isso é algo sustentado e aprovado por Deus. Por isso Pedro fala: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Eu não me sujeito a essa hierarquia porque há nela algo em si que a dignifica. Não há nela uma coisa que a torna superior. Não é isso. Eu me sujeito a isso por causa de Deus. Ao obedecer essa hierarquia, eu estou me sujeitando ao próprio Deus. É uma obediência que, em última instância, está sendo uma obediência a Deus. Deus sustenta, Deus usa essas hierarquias para atingir os seus propósitos aqui na Terra. Essas instituições humanas. Então, o primeiro motivo pelo qual nós devemos expressar o nosso comportamento exemplar por meio da submissão humana é reconhecendo que Deus criou hierarquias. Essa é uma ênfase que nós precisamos dar hoje, seja na família, seja na escola, dos alunos em relação aos professores. O desrespeito dos alunos para com os professores é terrível nos nossos dias. Há uma hierarquia nesse sentido. Nós temos mestres e aprendizes. Essa educação, esse modelo educacional, onde há um grande diálogo entre professores e alunos, onde o professor, tadinho, sabe tão pouco e os alunos são dotados de grande conhecimento para ensinar o professor, isso daí tira essa estrutura hierárquica, onde o mestre que estudou, que tem gabarito, capacidade e autoridade para ensinar os mais jovens não consegue fazer isso. E isso chega na igreja, porque os pastores não são mais vistos como uma autoridade, numa hierarquia funcional dentro da igreja. Os pastores são vistos como o pastorzão, o amigão, aquele lá que eu posso contar uma piada suja, ele vai rir junto comigo, ele não vai ligar. Aquele lá que eu posso compartilhar as coisas que eu faço no meu dia a dia e ele vai andar de skate ali junto comigo pra gente bater um papo legal, radical. E essa ideia de banalização dos ofícios vem dessa mentalidade de tirar as hierarquias. É claro que nós não podemos, no caso da igreja, no caso da família, defender a hierarquia só pela hierarquia como um fim em si mesmo, não é isso. Nós nos submetemos a isso por causa do Senhor. Nós reconhecemos que isso é um reflexo da ordem que Deus imprimiu aqui no mundo. E que fazendo isso nós estamos não apenas obedecendo e mantendo a ordem aqui, mas nós também estamos obedecendo ao nosso Deus. Então, prestem atenção nisso. Você, jovem, não seja seduzido por esse discursinho bobo de destruição de hierarquias. Cuidado com isso, cuidado. Segunda razão para o crente sujeitar-se às autoridades é porque as autoridades são agentes da justiça. E eu acho que nós vamos parar por aqui hoje. Nós não vamos ter tempo de seguir nos outros pontos. Porque esse ponto, julgo eu, é o ponto em que o jovem cristão, politizado, social-democrata, vegano, eco-friendly, né? Que o jovem paz e amor, tal, é o ponto que o jovem mais tem abandonado. O jovem tem abraçado uma ideologia claramente contrária à Escritura, claramente, e tem apagado da sua Bíblia textos como esse aqui. Tem apagado. E especialmente tem apagado ou reinterpretado de uma maneira nada a ver textos como Romanos 13, que nós vamos ler nesse ponto aqui. O que eu quero dizer com as autoridades sendo agentes da justiça? Eu quero dizer o seguinte: com agente, eu quero dizer que as autoridades são usadas, são ministras, são servas de Deus, a linguagem que o próprio texto bíblico usa, são servas de Deus para punir o mal e exaltar o bem. Essa é a função primordial de toda autoridade. A política, no modo mais básico, como ela é tratada na Bíblia, ela é tratada em termos de punir o mal e exaltar o bem. Essa é a função das autoridades. Quando você vota num candidato a presidente, a prefeito, a governador, a senador, a vereador, a deputado, é isso que você deve se atentar. A um candidato que preze por punir o mal e exaltar o bem. Essa realidade
é muito importante porque tanto Pedro como Paulo enfatizam esse mesmo conceito. Vejam o que diz o versículo 14 de 1 Pedro 2. Né? Então, sujeitem-se às autoridades, às instituições humanas, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, a instância suprema das autoridades civis, quer as autoridades como enviadas por ele, ou seja, o imperador, aqui no caso dos tempos de Pedro, o imperador ele tinha delegados, ele tinha pessoas, governadores, que ele enviava para as outras províncias, para os outros territórios sob sua jurisdição. Esses governadores, aqui na nossa linguagem, talvez seria aqui o presidente como soberano, os governadores e os prefeitos, né, como autoridades por eles enviadas, essas autoridades servem tanto para o castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Esse é um ponto muito importante de nós enfatizarmos nos dias de hoje. Porque nós colocamos no Estado o jovem cristão politizado, social-democrata, vegano, né, eco-friendly ali, amigo do Greenpeace e tal. Esse crente meio politizaloide, tem colocado ao Estado funções que a Bíblia não imprime ao Estado. Tem colocado atribuições às autoridades que a Bíblia não põe. E tem deixado de lado uma prerrogativa que a Bíblia põe, que a autoridade serve para punir o mal e exaltar o bem. Em termos populares, o que acontece? A autoridade serve para colocar medo no coração dos bandidos e para honrar, exaltar, aprovar e de alguma maneira beneficiar aqueles que fazem o bem, aqueles que agem com um bom comportamento, sejam crentes ou não crentes. Veja como Paulo trabalha isso em Romanos 13. É uma linguagem muito semelhante e esses dois textos devem estar aí lado a lado. Olha o que diz aí Romanos 13. Romanos 13:1 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem por ele foram instituídas. Em primeiro lugar, note aqui o seguinte. Muitas pessoas interpretam esse texto dizendo que aqui Paulo não está falando de pessoas, mas de cargos, de funções, de uma maneira abstrata. Então é assim, Deus instituiu funções, mas não significa que Deus colocou pessoas especificamente naquela função. E por que as pessoas falam isso? Porque elas querem justificar o fato de Hitler ter assumido o governo da Alemanha. As pessoas querem justificar, muitas vezes, uma Dilma da vida ter assumido o governo do Brasil. Ou se você é contra o Bolsonaro ter assumido o governo, enfim. Mas as pessoas querem falar que, olha, existem governantes maus. E a Bíblia fala que Deus instituiu governos. Então, peraí, não significa que Deus colocou pessoas ali, mas que Deus instituiu cargos. Isso é uma maneira até infantil de justificar a soberania de Deus. Nós vemos especialmente no Antigo Testamento que Deus levanta reis ímpios para cumprir os seus propósitos. É Deus que faz isso. É Deus. É o próprio Deus que levantou o faraó lá atrás e teve todo aquele embate para que o povo saísse do Egito. É o próprio Deus que levantou os reis, os imperadores que levaram Israel cativo. É o próprio Deus, o próprio rei dos reis que instituiu Nero como o imperador de Roma. Então nós vemos, como governante de Roma, então nós vemos aqui essa tentativa de desculpar Deus não cola. Toda autoridade é instituída por Deus. Nós não entendemos como isso funciona na mente de Deus, nós não entendemos todos os propósitos de Deus, mas nós percebemos que toda pessoa que chega a um cargo de autoridade chegou ali por ordem divina. E não é por permissão divina, no sentido de que Deus se viu de mãos atadas e deixou que a coisa acontecesse. Não. O coração do rei está nas mãos do Senhor. E Deus inclina para o lado que Ele quer. É isso que Provérbios nos ensina. Então as autoridades são instituídas, colocadas e afirmadas ali por Deus. Quer essas autoridades sejam pró-cristianismo ou contra-cristianismo. E inclusive no Antigo Testamento nós vemos Deus levantando reis pagãos para punir o seu povo. E ele avisou na Bíblia, no Antigo Testamento. Ele disse, olha, se vocês não me obedecerem, eu vou trazer reis estrangeiros para bater em vocês. E Deus fez isso.
Então vejam, cuidado com essas interpretações aí que tentam desculpar Deus. Mas continue aí, versículo 2 agora. Romanos 13, 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados, as autoridades, não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Ou seja, você quer não ter medo da autoridade? Então para de andar parecido com um bandido. Para de ter aquela personalidade que você sabe que é característica dos maus. Pare com isso. Pare de andar com gente que é bandida. Pare com isso. Pare de cometer pequenos delitos, pequenos crimes, porque você vai temer as autoridades. As autoridades foram instituídas para que nós tenhamos medo quando praticamos o mal. É uma das maneiras de Deus refrear o mal no mundo. Veja a sequência. Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus. A palavra ministro aqui também é a palavra diácono, a ideia de serva. É uma ministra de Deus, é uma instituição que serve ao próprio Deus, que está debaixo da autoridade de Deus. A autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizerdes o mal, teme, porque não é sem motivo que traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar os que praticam o mal. Veja aqui a realidade de punir o mal e exaltar o bem, e inclusive com o uso da espada. Mas antes de entrar no uso da espada, deixa eu mencionar algo aqui referente ao texto de Eclesiastes 8:11, sobre punir o mal e exaltar o bem, e que é algo que nós vemos aqui na nossa realidade do Brasil. O que acontece é que aqui no Brasil nós temos um processo jurídico que muitas vezes favorece o caducar das causas, ou a injustiça. Você é injustiçado, você entra ali com um processo, alguma coisa contra o mal, e todo o nosso processo é tão viciado, é tão lento, que você acaba não tendo realmente a punição do mal. E veja o que diz Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11, a respeito disso, mostrando que as autoridades devem combater esse hábito, essa realidade que nós temos aqui no Brasil, onde os processos não vão para frente, onde há um mal que não é punido. E quando o mal não é punido, a sociedade padece. E é isso que tem acontecido no Brasil. Nós não temos visto o mal ser punido. E veja, é a impunidade. Veja o que diz Eclesiastes 8:11. Veja só. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ou seja, o que Eclesiastes está falando, o que Salomão está nos falando é assim, olha, diante da impunidade, os homens não se sentem desencorajados a praticar o mal. Por quê? Eu vou continuar praticando o mal, eu vou continuar roubando, eu vou continuar me envolvendo aqui em coisas erradas, eu vou continuar me comportando desse jeito, porque o nosso sistema é um sistema impune, é um sistema onde prevalece a impunidade. Eu não vou receber consequência nenhuma sobre os meus atos. Então nós nos vemos numa realidade onde isso acontece porque as autoridades não têm punido o mal e exaltado o bem, tem ocorrido uma inversão de valores. E quando essa impunidade acontece, o mal prevalece. Até rimou, né? Quando a impunidade acontece, o mal prevalece. Tá aí um ditado para você colocar no Facebook depois. Mas essa é a realidade. As autoridades precisam punir o mal. E sobre essa punição que acontece, nós aprendemos em Romanos que Paulo fala que não é por acaso que as autoridades trazem a espada. E deixa eu te falar, você que é cristão, politizado, social-democrata, vegano, eco-friendly, né? Você que tem todo esse perfil, que quer aí tirar as armas da polícia e tal, a espada que Paulo fala aqui não é para fazer carinho em bandido. Não é para fazer carinho em gente má. Tampouco é uma espada que serve de mero enfeite.
A espada para os romanos, que aqui Paulo está escrevendo para os romanos, pessoas que viviam na capital do império, que certamente viam os guardas andando com a sua espada. Aquela espada é um lembrete que o Estado, que as autoridades instituídas por Deus, têm autorização para aplicação de penas. E, inclusive, aqui alguns até dizem, alguns comentaristas dizem que nesse caso de Romanos, até mesmo a autorização para a pena capital. Mas isso é assunto para um outro estudo que nós vamos fazer mais para frente, sobre a aplicação da pena capital nos nossos dias. Mas seja como for, nós vemos aqui o uso da espada como um recurso de violência, de brutalidade, de força física. E isso deve nos levar a um questionamento, no mínimo, a um questionamento dessa visão que muitas pessoas têm abraçado da polícia como uma instituição truculenta, da polícia como uma instituição violenta. E eu pergunto, se os policiais de Roma carregavam a espada e os policiais de hoje carregam armas, para que seria que eles fazem isso, se não para fazer uso da violência? A questão é que esse uso deve ser um uso controlado, deve ser um uso marcado por sobriedade, por equilíbrio, por justiça. E existem desequilíbrios. Existem, claro que existem. Existem excessos. Existem maus usos da espada. É claro que existe. As autoridades muitas vezes usam de modo errado das prerrogativas que têm. Nós vemos que o próprio Senhor Jesus foi condenado injustamente, num julgamento injusto. Nós percebemos isso. Mas isso não tira a realidade de que as autoridades têm essa prerrogativa. E mais, prestem atenção aqui. Paulo fala que as autoridades são ministras de Deus e a autoridade é vingadora. E Paulo, nos versículos anteriores aqui, em Romanos 12, alguns versículos antes, veja o que ele diz a partir do versículo 17, Romanos 12, 17. Falando sobre o comportamento do cristão, veja o que ele diz. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós. Tende paz para com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. E o que nós aprendemos aqui é que o crente não tem uma postura vingativa, nós falamos disso na semana passada, nós mencionamos isso, mas nós aprendemos alguns versículos depois que essa vingança que Deus realiza, um dos ministros dessa vingança é a autoridade que ele instituiu. Nós aprendemos isso. Um dos agentes dessa vingança é a autoridade. Uma vingança que pune o mal. Esse é o termo da vingança, punir o mal. Então nós aprendemos que as autoridades têm essa prerrogativa. E nós não podemos tirar essa prerrogativa delas. Esse discursinho que muitas vezes nós vemos, vamos eliminar, alguns extremistas defendem isso, vamos eliminar a instituição da polícia porque nós teremos uma comunidade social, onde todos vão ajudar uns aos outros por meio da educação e teremos grandes arco-íris pintados nos muros e não vai ter mais bandido, não vai ter mais violência, não vai ter mais nada disso, porque o problema é a polícia, e uma polícia violenta, onde já se viu no meio de uma manifestação usar balas de borracha, usar gás lacrimogêneo, onde já se viu a polícia usar a espada. Opa! Então esse discursinho de destruir a polícia, que alguns extremistas defendem, pesquisa na internet, você vai ver isso, alguns extremistas defendem o fim da polícia, esse discursinho não cola. E não cola porque o uso que as autoridades fazem da espada é um uso legitimado pelo próprio Deus. Nós vamos falar desses excessos, nós vamos falar como nós devemos reagir a isso, mas isso não tira a prerrogativa das autoridades. E mais, nós aprendemos em 1 Timóteo 2,1, abra lá comigo em 1 Timóteo 2,1, que nós devemos orar pelas autoridades, que nós devemos orar por aqueles investidos de autoridade, para que nós vivamos em paz. E vejam, ainda que 1 Timóteo 2 não fale sobre o uso de armas e desse tipo de coisa, nós aprendemos aqui em 1 Timóteo 2 que um dos alvos do cristão em sua súplica pelas autoridades deve ser que o cristão deve buscar em suas autoridades, o alvo das autoridades deve ser promover uma vida de paz.
E isso, meus queridos, desculpe, não acontece sem o uso, por vezes, da violência. Aliás, nós vemos inclusive na Bíblia que a sujeição dos inimigos de Cristo a ele se dará por meio de investidas militares do próprio Senhor. Se dará de uma maneira truculenta. Eu imagino que no futuro, né, quando Cristo sujeitar os seus inimigos, o cristão politizado, social-democrata, vegano, tal, vai chegar para Jesus e falar: Senhor Jesus, que truculência é essa? Que violência é essa? Onde já se viu fazer uso dessa violência? Não, tire essa ideia da sua cabeça. A violência, a força bruta, ela tem uma esfera de legitimidade, sim. E veja como isso acontece, porque muitas vezes a paz é instituída por meio disso. Nós ouvimos muito falar a respeito da Pax Romana, da paz romana, né? Todo o período de paz, toda a paz desfrutada dentro dos limites do Império Romano. E você pensa que os romanos eram pessoas boazinhas, paz e amor, que iam lá ficar dialogando, né? Entregando flores e cantando Imagine do John Lennon para os malfeitores? Não, eles não faziam isso. Eles suprimiam a violência por meio, muitas vezes, de investidas militares fortes, porque a paz era um preceito supremo para as autoridades romanas. E Paulo fala em 1 Timóteo 2 que nós devemos orar pelos nossos líderes para que nós tenhamos uma vida de paz e tranquilidade, que é um resultado do uso justo da violência. Paulo não está falando disso em 1 Timóteo 2, mas ele enfatiza essa realidade da paz e essa conexão que eu queria fazer com vocês. Veja o que Paulo diz em 1 Timóteo 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use práticas de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Meus irmãos, as autoridades têm que fazer com que quando nós saímos na rua, nós não sintamos medo. Essa semana, minha mãe teve o celular roubado. Ela estava indo para o trabalho cedo e ela estava saindo do metrô e ela teve o seu celular furtado. Abriram a mala dela, mexeram ali e pegaram o celular dela. Isso também aconteceu com a minha esposa um tempo atrás. Quando não somos abordados diretamente, como já aconteceu comigo. As autoridades têm o papel de inibir esse tipo de coisa, de inibir esse tipo de ação e fazer o uso da espada quando necessário, para que diante da punição no tempo adequado, os maus se sintam com medo e assim nós possamos viver uma vida em tranquilidade, em paz, em mansidão. É importante que nós valorizemos isso. Então, quando você for buscar um candidato aí, logo mais nós teremos as eleições municipais, né, aqui no Brasil. Quando você for votar, procurar um candidato, lembre-se de olhar esse aspecto da punição do mal e da exaltação do bem. Isso é primordial para as autoridades. E abandone esse discurso de que o uso da espada é um uso arcaico, é um uso que não condiz mais com os tempos de pós-iluminismo que nós vemos. Pare com isso. Pare com isso. A autoridade tem a prerrogativa de usar a espada de maneira justa, de maneira equilibrada, de maneira sóbria, respeitando ali os devidos termos legais de cada país, é claro. Agora, além dessa realidade aqui, volte lá para Romanos 13 rapidinho, Paulo também enfatiza um outro aspecto, e nós vamos terminar com isso aqui. E aí na semana que vem nós concluímos o nosso estudo. Diz assim a sequência de Romanos 13, nós estamos no versículo 5 agora. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Ou seja, eu como crente eu me submeto às autoridades não apenas por medo de apanhar, o que deve existir também, mas principalmente por uma questão de consciência, ou seja, por uma sensibilidade e uma obediência àquilo que eu sei que Deus espera de mim como crente. Aquilo que eu sei que o padrão de justiça me impõe, o modo como eu sei que eu devo agir. Eu sei disso na minha consciência. Eu sei que quando eu faço algo errado, eu sinto um incômodo, nós falamos, né? Na consciência, porque eu sei qual é o padrão. Então eu devo me sujeitar às autoridades, como nós temos falado aqui, Paulo está reforçando o que Pedro disse, eu devo me sujeitar às autoridades, não só por medo da espada, da punição, mas também por uma questão de consciência, porque eu sei que isso é o certo. E veja o versículo 6.
Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Então nós aprendemos aqui que o crente não é alguém que vai para a rua e fica, eu não vou pagar imposto, me recuso a pagar imposto, que fica sonegando as coisas. Não, o crente é alguém que reconhece no pagamento de impostos uma expressão da submissão às autoridades e, portanto, um comportamento exemplar. Isso significa que nós temos que declarar e pagar ali o nosso imposto de renda. Isso significa que nós temos que pagar os impostos que nos são devidos quando nós compramos ou vendemos algo. Assim como o Senhor Jesus deu o próprio exemplo no Evangelho de Mateus, nós vemos em Mateus 17, quando ele é questionado sobre o pagamento, lá é lícito pagar tributo a César ou não, o que Jesus falou, a cara de quem está nessa moeda aí? De César. Então, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Então, essa ideia que as pessoas pintam de um Jesus revolucionário, quase marxista, né? Um Jesus revolucionário contra o Estado, que não pagava imposto, isso é mentira. Isso é mentira. A ideia de um Jesus politizado, seja para a direita, seja para a esquerda, em termos políticos dos nossos dias, é impor a Jesus uma leitura totalmente fora da Bíblia. Porque Jesus falou, olha, existem esferas onde você tem que dar a Deus o que é de Deus e dar ao Estado o que é do Estado. São esferas que não se contradizem, mas que elas estão em complemento. E tanto Paulo como Pedro reforçam isso. Olha, vocês devem servir a Deus. E uma das maneiras de servir a Deus é se sujeitando às autoridades. Vocês devem se sujeitar a Deus. E uma das maneiras de se sujeitar a Deus é se sujeitando às autoridades. E uma das maneiras de se sujeitar às autoridades é pagando os impostos, é por meio do pagamento de impostos. Então, isso confirma que as autoridades são agentes da justiça, e nós precisamos lembrar disso. Porque o comportamento exemplar do cristão é expresso em submissão às autoridades. E hoje nós vimos esses dois motivos. Por que eu tenho que me submeter às autoridades de acordo com o ensino bíblico? Em primeiro lugar, eu devo me submeter às autoridades porque Deus criou hierarquias. E na esfera civil, estatal, não é diferente. Em segundo lugar, porque as autoridades são agentes de justiça. E eu preciso reforçar isso. Mas eu quero deixar aqui um último alerta, e na semana que vem nós concluímos esses outros pontos aqui, sobre a postura do cristão diante de excessos. É assim, muitas vezes nós vemos as nossas autoridades cometendo excessos no uso da espada, cometendo sobrecargas em termos de impostos. Isso acontece, isso é errado. A Bíblia não está com isso validando os excessos, validando o mau uso, a má mordomia que as autoridades fazem da sua autoridade, né, do seu poder. Nós não estamos justificando isso. Por quê? Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que por serem ministras de Deus, as autoridades prestarão contas ao próprio Deus do uso que elas fazem desses recursos. Seja do imposto, mediante o pagamento feito mediante a imposição legal, seja até mesmo do uso da espada. O crente é alguém que tem que sempre tem em pensamento que as injustiças desse mundo nem sempre serão resolvidas nesta realidade imediata. Haverá um momento no futuro onde toda a injustiça será colocada diante ali das pessoas que cometeram essa injustiça, e o julgamento será feito e a injustiça será retribuída. Então o cristão é alguém que tem que lembrar disso, de maneira que nós não fazemos vingança com as nossas próprias mãos. Nós temos que lembrar que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nós temos que lembrar que muitas vezes o Deus vingador usa sim as autoridades, inclusive recursos dentro das próprias autoridades, para punir as injustiças das autoridades. Muitas vezes Deus é vingador usando esses recursos para punir a injustiça, como vingador daqueles que foram ofendidos e injustiçados. Mas, por outro lado, existem realidades que nós só desfrutaremos a plenitude dessa vingança, por assim dizer, é algo que nós desfrutaremos somente no futuro. Então esse é o primeiro aspecto que eu queria mencionar para vocês. Em segundo lugar, eu quero mencionar que o cristão não é alguém subversivo.
Ou seja, o cristão não é alguém que vive em passeatas, que vive em movimentos aí, que vive junto com os black blocs, que faz algazarra. O cristão não é isso. Provérbios 24 a 21 ressalta isso para nós. Provérbios 24 a 21. Veja aí que o crente não é alguém que vive nessa baderna que nós temos visto nos nossos dias. Por quê? Porque o crente não responde aos excessos das autoridades com um excesso também na sua atitude. Veja o que diz Provérbios 24, 21 e 22. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente levantará a sua perdição, e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? Ou seja, o rei e o próprio Deus trarão punição sobre os revoltosos, e você não quer estar naquele meio. Então o crente não deve se associar a movimentos, a causas, a grupos de revoltosos. O crente viu algum núcleo de revolta, o crente se afasta disso. Porque é uma expressão aqui do ensino de Provérbios. E nós vemos também Eclesiastes, capítulo 10, versículo 20. Veja só a nossa postura, inclusive diante dessa hierarquia criada por Deus. Eclesiastes 10, 20. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto, o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícias das tuas palavras. Ou seja, cuidado com o modo como você se refere, como você vê, como você percebe as autoridades até dentro do seu coração. O modo como você pensa delas, cuidado, porque pode vir uma resposta disso. Pode haver uma contra-reação diante disso. O crente se afasta desses extremismos, dessas reações extremadas, subversivas. Qual é então o mecanismo que o crente usa para levantar-se contra as injustiças, muitas vezes, das autoridades? Nós temos o exemplo bíblico dos profetas do Antigo Testamento, até do Novo, de João Batista, por meio da pregação. O crente proclama as verdades de Deus. O crente proclama a justiça. Nós vemos Elias fazendo isso com Acabe, Daniel fazendo isso com Nabucodonosor, João Batista fazendo isso com Herodes, Paulo fazendo isso com Félix, condenando, João Batista condenando ali a prática matrimonial de Herodes. Paulo parece condenando ali os excessos de Félix, falando a respeito do domínio próprio, do juízo vindouro. Parece que é uma referência ali aos abusos de Félix, a falta de domínio próprio dele. Então nós percebemos que a ferramenta do crente não é quebrar vidraças. A ferramenta do crente, diante das injustiças, dos excessos, é a pregação, é a proclamação da verdade. E isso tem tudo a ver com o contexto de 1 Pedro, porque essa é a nossa identidade. Nós fomos chamados das trevas, nós fomos feitos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós podemos sim usar de recursos legais para levar adiante a nossa indignação. Nós podemos falar, olha, não concordo com isso que essa autoridade fez, porque o meu padrão de justiça é esse, mas nós não podemos ser revoltosos. As ferramentas do crente são diferentes, são outras. E eu quero lembrá-los que a ferramenta da pregação é poderosa. Nós terminamos o Darash da semana passada falando disso, onde Paulo fala em Coríntios que nós, mesmo estando na carne, nós não lutamos segundo as armas da carne, segundo a luta, o jeito que o mundo luta. Nós temos outras armas, poderosas em Deus para destruir fortalezas, levando cativo todo pensamento a Cristo e destruindo argumentos, fortalezas fortes. Fortaleza forte é algo enfático, né? Fortalezas ali altas, robustas, do pensamento contrário a Deus, das ideologias, dos sofismas. Como nós fazemos isso? Por meio da pregação. A pregação tem poder para destruir essas fortalezas. E então nós levamos cativo, nós levamos prisioneiro esses pensamentos contrários a Cristo. Nós colocamos isso sujeitos a Cristo. É assim que o crente deve reagir diante dessa realidade. E na semana que vem, então, nós terminamos a nossa exposição aqui de 1 Pedro, porque eu tenho ainda alguns tópicos para falar. Questão da desobediência civil. O crente é autorizado em alguns momentos a desobedecer às autoridades quando
Veja a semana passada, nós temos elementos bíblicos para compor isso, então eu quero compartilhar isso com vocês da semana passada. Mas eu quero lembrá-los que tudo isso que nós estamos vendo das autoridades mostra para nós que as autoridades não salvam. As autoridades não têm o poder redentor. Aquilo que quem verdadeiramente redime, quem transforma o coração do homem, não é a boa educação, como muitos dizem, não é uma polícia extremamente forte, como muitos dizem. Tudo isso tem seu papel dentro da sociedade, inclusive dentro da sociedade incrédula. Mas o que realmente transforma o coração e nos habilita a nos submetermos às autoridades de pronto, em obediência ali, mostrando um comportamento exemplar, é o Evangelho. É você reconhecer os seus pecados. Reconhecer que você não consegue cumprir o padrão de justiça de Deus. E Deus, que é um Deus justo, que aplica a justiça de maneira justa, enviou Jesus para pagar o preço do nosso pecado. Para na cruz morrer pelo meu pecado. Como um pecador rebelde contra Deus. E Jesus pagando aquele preço, reconhecendo a minha dívida e aceitando então essa oferta, então agora eu me torno um amigo de Deus, eu me submeto a Deus, a maior das autoridades, eu me sujeito a Deus e então eu passo a ter um comportamento exemplar que se expressa em submissão às autoridades.